Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje voltamos à nossa série encantadora, maravilhosa sobre os Jogos Olímpicos. Tudo isso em preparação aos Jogos que irão acontecer daqui a pouquinho, há um pouco mais de um mês, lá na cidade de Tóquio. Seriam as Olimpíadas 2020, mas por conta da pandemia virou 2021, né? Mas isso é história para outro vídeo, porque hoje voltaremos a falar de uma edição mais antiga dos Jogos. No último vídeo falamos de Los Angeles, 1932. Hoje falaremos de talvez a edição mais obscura, mais nebulosa da história das Olimpíadas. Não esportivamente falando, mas por tudo aquilo que envolveu os Jogos. E aí você vai saber por quê, que envolve muita política e, querendo ou não, um regime que atormentou a vida das pessoas e da humanidade como um todo. Mas, antes de entrar diretamente na história, aqueles pedidos básicos que eu adoro fazer para vocês. A primeira delas, você já sabe, é aquela curtida. Clica na mãozinha, já curte o vídeo, já ajuda muito a gente. A segunda delas é aquele comentário maroto que eu sempre peço para você fazer aqui, colocar o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, dar sua sugestão, sua crítica, tudo isso é válido. Claro, também não pode esquecer da hashtag lá no final do vídeo, hein? Super importante que você coloque a hashtag lá no final para eu saber que você está indo até lá assistindo o vídeo inteirinho, hein? E é claro, se não se inscreveu, se inscreva no canal. Se inscreva, vá no retângulozinho vermelho, clica nele, se inscreveu. Também acione o sininho para você saber quando novos vídeos estiverem por aqui. É isso aí, galera. Pedidos feitos. Sigamos para a nossa história. Hoje chegamos a Berlim, 1936. Então, nossa máquina do tempo já está abastecida. É só entrar e viajar. 1936, aí vamos nós. Berlim! E para começar a contar essa história, passamos ali no ano de 1931, onde ocorreu a eleição para a cidade sede desses Jogos. E esses Jogos de 1936 foi muito requisitado. Claro que depois do sucesso ocorrido em Los Angeles nos Jogos anteriores, esses Jogos chamaram muita atenção, então muitas cidades começaram a abrir o olho e se interessar para sediar os Jogos Olímpicos. Para você ter uma noção, nada mais nada menos do que 14 cidades mencionaram, talvez, que queriam sediar esses Jogos. Esse número foi tão grande, que o COI teve que mudar um pouquinho as regras de candidatura. Para ser considerado uma cidade candidata, precisava passar agora por um tipo de licitação. Você tinha que ser aprovado para poder ser candidata. E esse esquema continua até hoje. Saca só a lista das cidades que queriam sediar esses Jogos de 1936. Alexandria, Budapeste, Buenos Aires, Colônia, Dublin, Frankfurt, Helsinki, Lausanne, Montevidéu, Nuremberg e Roma. Todas as cidades se candidataram para os Jogos, mas acabaram não se tornando candidatas efetivamente. E pasmem! O Rio de Janeiro também pleiteou em algum momento se candidatar aos Jogos. Ao final disso tudo, acabou ficando apenas 2 cidades para sediar esses Jogos. Uma, lógico, a gente sabe, foi até que ganhou, e a outra cidade, pela primeira vez, uma cidade espanhola se candidatou. E nesse caso foi Barcelona. No dia 26 de abril de 1931, a cidade de Berlim foi escolhida para ser sede dos Jogos Olímpicos de 36. E essa escolha foi na cidade de Barcelona, incrível. Só que uma coisa que talvez tenha pesado bastante para essa escolha de Berlim foi que a Espanha passava por uma revolução, podemos dizer assim, na política. Era a Segunda República Espanhola e tinha muito conflito político ali dentro, o que pode ter chamado muita atenção dos membros do COI para a escolha de Berlim. Porém, entretanto, todavia, depois que a Alemanha foi eleita, o COI começou a ficar preocupado
exatamente com o Hitler assumindo o poder na Alemanha, com toda essa história do antissemitismo, da segregação, principalmente com os judeus, e muitas pessoas em muitos países começaram a pensar em retirar esses jogos da Alemanha. Só que aí, num jogo muito bem pensado, os alemães falaram que aceitariam que os judeus disputassem os jogos e também, se os judeus quisessem competir pela Alemanha, eles poderiam. Para você ter uma noção, os Estados Unidos até sugeriram que os jogos saíssem da Alemanha e fossem para Roma. E depois de ser escolhida, claro que toda a cidade-sede passa pelo processo de organização. Nesse período aí de preparação, o Hitler ascende ao poder na Alemanha. Com isso, os alemães, principalmente o governo alemão, começa a querer usar os Jogos Olímpicos como um palanque para demonstrar a força do nazismo e também a superioridade que eles viam, né, da raça ariana sobre as outras raças do mundo, principalmente os judeus. Só que apesar dessas coisas bem tristes, principalmente envolvendo política e o nazismo, que todos nós já sabemos que é uma ideia completamente fora de propósito, teve algumas ideias positivas nesses jogos. E uma delas foi o revezamento da tocha olímpica. Lá em Amsterdã, em 1928, a tocha foi introduzida, com a chama olímpica acendendo a pira. Só que, na Alemanha, em 1936, esta chama nascia lá em Atenas, na Grécia, e passava por todo um caminho, um revezamento entre atletas, pessoas voltadas ao esporte, pessoas comuns, né, até chegar no dia da abertura dos Jogos e um atleta ia lá acender a pira olímpica. Outra coisa que também foi introduzida nesses jogos foi a transmissão. É isso mesmo. Nos jogos anteriores havia apenas algumas notícias, algumas matérias sobre os Jogos Olímpicos, mas não tinha uma transmissão de TV e de rádio como aconteceu nesses jogos. E aí foi construído o Estádio Olímpico de Berlim, onde foi sede de outros grandes eventos da história do esporte. E é claro também, não podemos deixar de citar a Vila Olímpica. Só que a Vila Olímpica desses jogos não ficou exatamente em Berlim. Ela ficou numa cidadezinha chamada Estal, que fica mais ou menos a uns 30 quilômetros do centro de Berlim. Essa Vila Olímpica estava bem munida para deixar os atletas e os membros das comissões bem à vontade. Também havia local de treinamento com pista de atletismo, entre outras coisas, tudo para os atletas ficaram bem à vontade. A 11ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna foi inaugurada no dia 1º de agosto de 1936, no Estádio Olímpico de Berlim. Foi uma cerimônia bem pomposa. Digamos assim que foi talvez a primeira grande cerimônia de abertura, onde contou, é claro, com as delegações das nações participantes entrando no estádio, né, se apresentando para o público e recebendo aí a abertura dos jogos feita pelo chefe de Estado, que no caso era o Adolf Hitler. E aí, como foi citado, depois do revezamento da tocha olímpica, que aconteceu ao longo de alguns dias, saindo da Grécia até Berlim, a tocha olímpica entrou no estádio, foi entregue a um jovem atleta alemão que subiu as escadas até chegar à pira olímpica e acender a chama olímpica para dar início aos Jogos. Ao todo, nessa edição, foram 19 esportes sendo disputados. É interessante também falar que algumas modalidades fizeram sua estreia nesses Jogos Olímpicos. O primeiro deles é a canoagem. Os outros dois esportes a gente pratica bastante. O primeiro é o handball, um pouquinho menos. E o terceiro e o último é o basquete. Foram quase 4.000 atletas vindos de todos os cantos do mundo, dos 5 continentes, para disputar esses jogos. Os jogos se encerraram no dia 16 de agosto de 1936. O quadro de medalhas ficou assim. A Alemanha, em primeiro lugar,
quebrando uma hegemonia dos Estados Unidos que durou várias edições. Os alemães ficaram com 33 medalhas de ouro e 89 no total. Os Estados Unidos ficaram em segundo e com uma certa distância dos alemães. Foram 24 medalhas de ouro e 56 no total. E aí a distância fica ainda maior para o terceiro lugar, que foi a equipe da Hungria, com apenas 10 medalhas de ouro e 19 no total. Então, galera, vale a pena lembrar que o Brasil aí nesse período nunca foi uma potência olímpica. Gera muita coisa a gente conseguir levar atletas para os Jogos. Ao todo, conseguimos levar 73 atletas para esses Jogos. Desses 73 atletas, 67 eram homens e apenas 6 mulheres. Esses atletas brasileiros disputaram os Jogos em 9 modalidades esportivas. E aí vão elas: atletismo, basquetebol, ciclismo, esgrima, pentatlo moderno, remo, iatismo, tiro e natação. E novamente, gente, reforçando, aí nessa época o Brasil passava longe de ser uma potência olímpica. A gente tinha dificuldade de levar atletas. E aqui não existia uma política do esporte, apenas do futebol. E isso durou muitos anos, recentemente ainda aqui. Só que aqui a gente tem que deixar o nosso maior destaque, na minha opinião. E o basquete foi a primeira modalidade coletiva que o Brasil levou os seus representantes. Muito legal, foi a primeira vez que o Brasil participou em um esporte coletivo em Jogos Olímpicos. Começamos com os destaques, claro, por Jesse Owens. Este americano conquistou 4 medalhas olímpicas no atletismo nesses Jogos, se tornando talvez até então o maior nome da história dos Jogos Olímpicos. Ele conquistou o ouro nas provas dos 100 metros rasos, dos 200 metros rasos e do 4 por 100. Aí você pensa, tá faltando uma, né, Fábio? Tá faltando uma, que é o salto em distância. Só que essa prova merece uma história à parte. Não sei se vocês se lembram, eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás sobre a medalha Pierre de Coubertin. E o primeiro atleta a ganhar essa medalha foi o alemão Long. Ele ajudou Jesse Owens. Como vocês sabem, a Alemanha nazista, Hitler querendo que os alemães mostrassem que eles eram superiores a todos. E aí o Long vai na contramão do que Hitler queria. Owens estava com dificuldade de arranjar a passada e fazer o salto. Tinha queimado os seus primeiros saltos. E ia ficar de fora. Aí o Long chegou perto do Owens e deu várias dicas para o americano para que ele pudesse saltar e conseguir se classificar e assim continuar e, por acaso, ganhar medalha, e foi a ouro. Por conta dessa história, o Long foi condecorado, já póstumo, com a medalha Pierre de Coubertin. Outro nome super legal, que tem que ter uma história muito bem contada nesses Jogos, é do sul-coreano Song Ki-chung. Ele ganhou a maratona desses Jogos. Só por aí estaria legal, né? Só que o problema é que nesses Jogos ele não estava defendendo o seu país. Nessa época, a Coreia estava sendo dominada pelo Japão. Logo, ele defendia a bandeira japonesa. Só que a glória dele veio décadas depois. No ano de 1988, os Jogos Olímpicos aconteceram na capital da Coreia do Sul, Seul. E ele foi condecorado com a honra de acender a pera olímpica no seu país, na sua cidade, com o seu verdadeiro nome e, assim, representando o seu país. E aqui uma história de superação, galera. Estou falando de Beth Robinson. Essa mulher foi ouro na prova dos 4 por 100 feminino no atletismo nesses Jogos. Só que o destaque vai que ela foi medalhista de ouro em Amsterdã em 28. Foi a primeira medalhista olímpica no atletismo pelos Estados Unidos.
E aí, 3 anos depois dessa primeira conquista, ela sofreu um acidente de avião, na qual ela foi dada como morta. Ela chegou a ser encaminhada para uma agência funerária para ser enterrada, e lá descobriram que ela ainda estava viva. Depois disso, ela ficou 7 meses em coma, e aí conseguiu se recuperar para chegar nos Jogos de Berlim 8 anos depois e conseguir a medalha de ouro. Foram 3.963 atletas que disputaram esses Jogos, sendo 3.632 homens e 331 mulheres. Ao todo foram 129 eventos em 19 esportes e 25 disciplinas. Claro, como eu falei com vocês, a ideia para esses Jogos era promover o nazismo. E para você promover qualquer coisa, você precisa botar bufunfa. E nada mais, nada menos, esses Jogos foram investidos 20 vezes mais do que as edições anteriores. E, é claro, ao todo, foi um outro recorde com 49 delegações. Como eu falei anteriormente, as eleições dessas Olimpíadas aconteceram no ano de 1931 e Hitler assumiu a Alemanha em 1932. Depois que Hitler assumiu, muitos países começaram a querer boicotar estes Jogos. Só que essas manifestações acabaram sendo bem pequenas. Países como França, Reino Unido, Suécia, Estados Unidos criaram até alguns movimentos para boicotar os Jogos, só que acabaram não sendo muito eficazes e acabaram sumindo no meio da história. Alguns atletas, porém, conseguiram protestar a esses Jogos. Aqui eu gostaria de destacar um especificamente, que é francês da esgrima, chamado Albert Wolff. Ele falou que não iria disputar esses Jogos, mesmo tendo conquistado a sua vaga no campeonato de esgrima. Ele, por ser judeu, ele falou que não podia compactuar com os Jogos que elevariam o nazismo a um status que não merecia. E aqui também duas curiosidadezinhas. A Alemanha, claro, foi a maior delegação com 433 atletas no total, além de que 14 delegações enviaram mais de 100 atletas para esses Jogos. É isso aí, meu povo, isso aí, minha pova, mais um vídeo encerrado. E aqui eu vou fazer uma reflexão pequena, mas que para mim vale muito. Esses Jogos Olímpicos, esportivamente falando, foi um sucesso de público, as pessoas compareceram, esportivamente muitos recordes quebrados, muita coisa boa aconteceu no âmbito esportivo. Só que é uma adição que vai ficar manchada para a vida inteira, para a história toda. Pensamento político ridículo, como o nazismo, usar as Olimpíadas como uma plataforma para fazer seu nome, é uma mancha nos Jogos Olímpicos. Eu fico aqui pensando por tudo o que os atletas pretos, judeus, mulheres passaram nesses Jogos. Ah, eles competiram, mas você imagina o que eles passaram ali. Mesmo na sujeira, a gente consegue tirar coisa limpa. Mesmo num terreno que a gente não vê grande produtividade, uma semente pode nascer. Eu acho que isso o esporte ensina muito pra gente. O ambiente ali era péssimo. O ambiente ali era horrível, não era para ter esporte, não era para receber uma comunhão entre pessoas. Recebeu. Disseminou uma ideologia perversa. Mas o esporte de alguma forma conseguiu transpassar isso. Ficou marcado em nomes maravilhosos do esporte, por suas conquistas esportivas e principalmente por suas conquistas humanas. Por essas conquistas humanas, essas Olimpíadas de 36 valeram. Valeram e muito. Ficou marcado na história. Eu que sou um amante do esporte, eu acredito muito nessa verdade. Eu acredito que o esporte é um ambiente para a gente unir as pessoas, não para segregar. O esporte é para todos. É para os altos, para os baixos, para os magros, para os gordos, para os brancos, para os pretos,
homens, mulheres, para todos, judeus, católicos. Esses jogos demonstraram o que não pode ser feito na história, o que não pode ser feito pela humanidade. Graças a Deus estamos crescendo, nos tornando pessoas melhores. O esporte está aí para ajudar a conquistarmos esse objetivo. Obrigado, esporte, e é por isso que eu te amo. Por isso que eu gosto tanto de você, pela emoção, pela disputa, pela vontade de participar e principalmente de unir as pessoas. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Um vídeo grande, maravilhoso, muita história para contar. Acabei deixando algumas histórias de lado, infelizmente. Só que o tempo do vídeo não me permite que eu fale mais. Mas se quiser, a história tá aí, gente. Internet, procurem, achem. Vocês vão se deliciar com tantas histórias legais, tanto desses jogos de Berlim, como nas outras edições também. Aqui já deixo o meu pedido para aquela curtida, para que você se inscreva no canal e, é claro, não se esqueça de comentar. E a hashtag de hoje é Berlim 1936. E eu quero uma outra hashtag, esporte é para todos. Essas duas hashtags são muito importantes. E não se esqueçam, gente, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu, galera, fiquem com Deus e até a próxima.